Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Senhor nos deu, nele nós nos regozijamos, nele nós nos alegramos, porque o Senhor encheu o nosso pulmão de ar e as batidas do nosso coração que não falharam, mais um dia. Glória a Deus por essa oportunidade, pelo fôlego de vida e pela oportunidade também de meditar na sua palavra. Hoje eu estou aqui com o meu marido, meu pastor, Edmundo. Oi, pessoal, boa tarde. Deus abençoe a todos nós, nessa live. Amém, amém. Dona Piedade já entrou, seja bem-vinda, Dona Piedade. Amanhã vamos estar juntas, né? Se o Senhor Jesus permitir. Vai ser bênção. E hoje nós estamos muito felizes, gente, porque nós começamos a ler e meditar no livro de Jó. Um livro fascinante, um livro com verdades até científicas, né? Tem verdades científicas reveladas em Jó que a ciência foi descobrir muitos e muitos anos depois. Mas que livro, quanta sabedoria! É um livro incrível. Nós vamos meditar sobre muitas coisas acerca do livro de Jó. E Edmundo vai falar muito sobre esse livro também, né? Conta para as pessoas como que foi, assim, para você nesses últimos tempos, assim, a sua visão do livro de Jó, como que Deus te impactou, por quê? Amém. Bom, pessoal, assim como os irmãos que já estão conosco, na congregação sabem, a gente tem vindo em uma ordem cronológica também lá no nosso Café com a Palavra. Então, todos os domingos a gente vem ministrando a palavra, de Gênesis. A nossa intenção é um dia chegar em Apocalipse, no estudo. Em algumas exceções, só que a gente veio trabalhando alguns estudos paralelos. Mas na semana passada a gente chegou no livro de Jó, nos nossos estudos ali, na escola bíblica. E eu tive a oportunidade de mergulhar um pouco mais nesse livro. Eu assisti a alguns materiais, fiz alguns estudos e assim, enriqueceu muito, trouxe muita riqueza de detalhes, de compreensão, de entendimento, de uma macrovisão, até mesmo do plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Uau. Muito bom. Inclusive, hoje, estudando um pouquinho sobre o livro de Jó, antes de começar, a gente gosta de falar, alguns estudos. Deixa eu cumprimentar a Chiquinha aqui, que é a sobrinha da Dona Piedade, não é isso? Seja bem-vinda, irmã Chiquinha, Deus te abençoa. Estou aqui com meu marido para a gente meditar no livro de Jó. Eu creio que essa live vai ser muito edificante. Já oramos, já entregamos tudo na mão do Senhor. Oramos para que nós sejamos um instrumento e que haja também compreensão, revelação por parte do Espírito Santo na vida de cada um que chegar essas palavras que forem pronunciadas aqui. Amém? Quando a gente hoje eu estava meditando um pouquinho do livro de Jó, eu até escrevi aqui que muitos dos grandes homens de Deus, esses gigantes como Agostinho, Wesley, esses reformadores, eles vão falar que Jó, ele aponta para Cristo, como a inocência de Jó diante dos sofrimentos, assim também Jesus inocente diante dos sofrimentos, né? Verdade. Não, e quer falar? Pode falar. É muito interessante que quando a gente olha, até mesmo quando a gente ouve alguns pastores, alguns pregadores, conhecedores do Evangelho, a gente tem uma tendência a encontrar algum tipo de falha em Jó. Não, Jó realmente ele não era perfeito. Alguns teólogos falam que Jó ele tinha a falha do orgulho, pelo fato de que tudo aquilo, quando ele cita lá no capítulo 3, tudo aquilo que eu temia me aconteceu. Tem gente que atribui a Jó a culpa de sacrificar em favor dos filhos. Tem gente que atribui a Jó falhas que o texto não nos traz, mas que Deus enviou, permitiu que aquilo que viesse sobre a vida dele foi por conta de uma falha dele, mas o texto não nos fala isso, Deus não fala isso. Deus Jó, não fala isso, exato. O livro de Jó, você quer falar algo? Posso ir fazendo a introdução? Deixa eu só falar um pouquinho do livro, no sentido do estudo, sabe? Então, assim como Jó era inocente, ele não era perfeito porque ele era homem, Então, o único homem perfeito foi Jesus, 100% homem, 100% Deus. Mas ele apontou para Cristo, recebendo ali, sofrendo, passando por sofrimentos que o próprio Deus falou que ele era inocente deles, Então, isso é muito lindo que a gente vai ver Cristo ser revelado através disso,
A Vanilda acabou de entrar, sua mãe, minha sogra querida. Hoje não vou sair de casa, graças a Deus, posso assistir. Glória a Deus. Amém. A Vanilda tá, assim, muito atarefada esses últimos dias, né, amada? Mas glória a Deus, que bom que você tá aqui hoje. Uma coisa que eu queria falar um pouquinho de Jó, antes de você entrar nesse contexto, é que ele, embora ele esteja depois do livro de Esther, ele foi escrito muito, muito antes, até mesmo de Abraão, né? Ou talvez perto ali daquele período patriarcal. Explica por que ele não está, né, na Bíblia cronológica, Jó vem logo depois de Gênesis. Por que eu sei que eu não te preparei antes para essa pergunta, mas eu acredito que você sabe, por que Jó está aqui no meio da Bíblia e por que a gente entende que ele veio do período patriarcal? Uhum. A nossa Bíblia, irmãos, ela é dividida por blocos. Ela tem conjuntos de livros que falam de assuntos específicos. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, você tem o conjunto de livros ali, por exemplo, que foram escritos por Moisés, ou que tem autoria mosaica, que seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros. Aí, que são considerados ali a Torá, né, ou a lei de Deus. Depois, a nossa Bíblia ela traz os livros históricos, que vai pegar lá desde Josué, né, até Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas e Crônicas. Aí pega também, né, Esdras, Neemias e Esther, que são todos livros históricos, que falam da história do povo de Deus. Aí, no livro de Jó, a Bíblia ela entra na categoria dos livros sapienciais, que seriam os livros de sabedoria, né, que aí entra Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois entram os livros proféticos, né, os maiores e os menores. Então o livro de Jó, ele está nesse bloco justamente por isso, porque é um livro que traz muita poesia, uma linguagem muito poética. Até mesmo Jerônimo, né, que foi o tradutor da Bíblia do grego e do hebraico para o latim, né, ele traduziu a Vulgata Latina. Ele falava que o livro de Jó era como andar, né, ler o livro de Jó, fazer exegese, fazer interpretação do livro de Jó, era como andar em um terreno lamacento. Você podia escorregar a qualquer hora em uma interpretação distorcida. Porque faz uso de muita poesia, faz uso de muita comparação com coisas que a gente nem tem nos dias de hoje. Até mesmo a Cecília lendo Jó, né, ela se deparava com alguns textos ali que são coisas que a gente nem vê mais no dia a dia, né? Jó fazendo comparação do sofrimento dele, comparando a coisas da sua época, do seu cenário. Então tem uma linguagem muito poética. Aí Jó está na classe dos sapienciais. A gente entende que ele é antigo por quê? Você já ia falar isso? Isso, eu ia falar. O que os historiadores trazem como recurso, né, para poder trazer como base para falar que o livro de Jó é um livro antigo? Primeiro, que não se tinha ainda a lei de Deus. Não se tinha sagradas escrituras, né, referenciadas ali por Moisés, para que as pessoas pudessem conhecer mais do caráter de Deus, mais da personalidade de Deus. Tem um texto que eu acho que é muito lindo, que está lá em Êxodo, acho que é capítulo 6, verso 3, que Deus ele fala para Moisés: olha aqui, Moisés, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó, eu me manifestei diante deles como grande El Shaddai, ou seja, como Deus Todo-Poderoso. Então, até naquele tempo, sabia-se do poder, da grandeza, da magnitude de Deus. Mas não se sabia dele como Senhor, como dono, como Criador. Aí, quando Deus fala com Moisés: olha, mas como Senhor, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, Deus ele se revela para Moisés, a gente chama de revelação progressiva, né? Existe ali um salto ontológico, onde Deus avança na sua revelação da sua pessoa, do seu caráter. E Jó ainda não tinha isso. No livro de Jó, eles conheciam Deus por uma teologia que corria de pai para filho. Então, é o primeiro ponto. Então, o segundo, não tinha Moisés, não tinha lei, não, ele sacrificava também. Sacrificava, exato. O próprio Jó exercia o papel do sacerdote. Que se fosse nos tempos mosaicos ou pós-Moisés, Jó, se ele fosse da linhagem, né, lógico, ali dos sacerdotes, da linhagem de Levi, ele poderia sacrificar, mas a Bíblia nem conta a respeito da linhagem dele. Então era um homem, pela região que ele vivia, ele provavelmente era ali próximo ali de onde Abraão saiu, né, da terra de Ur dos Caldeus, né, Jó vivia naquela região. E outro detalhe que é interessante é que quando traz referências de riquezas, né, fala assim que Jó era muito rico porque ele possuía bois, camelos, jumentas, ovelhas, era um sinônimo de riqueza para a época ali da Idade do Bronze.
que seria entre 3000 a.C. até 1400 a.C. Na ordem cronológica, Moisés escreveu o Pentateuco provavelmente nessa época, 1400, 1390 a.C. Então Jó era no máximo um pouquinho mais velho do que Moisés, né? Vamos falar assim, talvez contemporâneo de Abraão, mas é difícil a gente gravar, né? Porque existe um período muito grande ali. Então, talvez contemporâneo de Abraão, de Isaac ou de Jacó, ou até mesmo de José, né? E seus irmãos ali no Egito. Evita encostar na mesa porque tá tremendo. Ah, tá, perdão. Sem problema. Então, ok. Então, por isso que o livro de Jó é considerado pelos teólogos, né, um livro antigo. Então, vamos lá. Fala pra gente essa perspectiva sobre o que é o livro de Jó, até no quesito espiritual, tudo que Deus tem te falado. Conta pra gente, porque eu acredito que a história, a maioria das pessoas já conhece e você vai acabar falando também sobre, né? Uma coisa que mexe muito comigo é que quando a gente olha para o livro de Jó, talvez uma das palavras que pudesse definir, né, garantir ali a precisão do que se trata o livro de Jó, talvez seria injustiça. Porque a palavra de Deus fala lá, começa no capítulo 1, né, no verso 1, que havia um homem que era temente a Deus. Ele era reto, ele era íntegro, olha lá, ó. No capítulo 1, do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Então, primeiro que o escritor do livro já fala que Jó era temente a Deus. E abrindo um aspas aqui, é importante entender que algumas pessoas consideram o livro de Jó como um livro de um conto de fadas, com uma história que nunca existiu. Porque existe ali figuras mitológicas como Leviatã, né, como Bimote, tem alguns animais que são colocados ali, que são animais de medidas assim gigantescas, são animais de uma robustez que a gente não conhece hoje. Então alguns consideram a linguagem utilizada em Jó, uma linguagem tão exagerada que essa história nem aconteceu. Mas o livro de Ezequiel certifica que Jó foi um personagem real. Ele fala, olha, se houvessem esses 3 homens na face da terra, por sua fidelidade, por sua integridade, eles não salvariam aos seus parentes, somente a si mesmo. E os 3 homens que Ezequiel fala são Jó, Daniel e Noé. Né? Então são 3 personagens reais. A Bíblia, né? Ela não se contradiz, né? Ela se explica. Amém. Né? Então, às vezes essa história, Jó foi uma história inventada só para nos mostrar, revelar algo relacionado a Deus. Não, revela muito relacionado à pessoa de Deus e ao caráter da salvação em Cristo. Mas não foi apenas, né, uma história, não foi apenas uma anedota. Foi uma história real, foi algo que de fato aconteceu. Uau. Então, assim, aí a Bíblia já começa tratando Jó como um homem reto, como um homem íntegro. Fala que Jó era muito rico, ele era dono de muitas posses, inclusive reforça, ele era o mais rico de toda aquela região, né, de todos. Aí quando acontece, né, a Bíblia ela dá é incrível como que a revelação da parte de Deus foi profunda, porque revela um encontro que aconteceu nas regiões celestiais, um encontro no céu, entre seres espirituais. A palavra de Deus fala que houve uma reunião dos anjos, até mesmo no hebraico traz Bnei Ha-Elohim, que seriam os filhos de Deus, né? Um encontro dos filhos de Deus, e veio também o acusador, veio também o Satanás. Aí, naquela reunião de seres espirituais, é interessante entender isso, que na nossa Bíblia, amor, ela traz Satanás com, muitas das vezes, né, na maioria das traduções, trazem Satanás com S maiúsculo, como se fosse um nome próprio. Mas no hebraico não se usa o artigo antes de um nome próprio, como por exemplo, o Satanás. E na tradução, né, no original no hebraico, está lá, Ha-Satan. Então não está falando do nome próprio dele, está falando de uma característica do adversário das nossas almas. Como que ele se portou naquela reunião. Ele estava indo naquela reunião com os anjos, com Deus, para apresentar uma acusação. Então a Bíblia fala que o acusador também se apresentou diante daquela reunião. Ele não tinha um direito moral, um direito ético de comparecer ali, mas ele invocou um direito jurídico de comparecer perante o rei. Uau.
comentar algo? Tranquilo? Pode continuar. É Amém. só comentar porque, assim, o artigo antes do... Porque eu não aguento, né? Que eu sou formada em, em letras também. Então, assim, o artigo antes de nome próprio é muito comum no português, né? A Lorena gosta de comer feijão. Lembrei daquela música. A Lorena gosta de comer feijão. Mas em inglês também a gente não usa o artigo antes do pronome. Então, se eu falar Lorena gosta de comer feijão, eu tenho que começar já com o nome. Lorena likes to eat beans. Não posso usar o artigo. Então, o hebraico também é assim. E é muito interessante quando a gente pega a origem, porque as traduções, elas podem sofrer, né? Alterações mediante a interpretação do tradutor. Então, é muito graças a Deus que o Senhor tem nos dado esse recurso de aprofundar, né? Vamos pegar o original, vamos ver como é que estava aqui no original. E eu acho lindo quando ele fala assim do original, do hebraico, enfim. Deixa eu cumprimentar a André, que acabou de entrar. Boa tarde, a paz, casal que amo. Nós chamamos também, amada. Deus te abençoe, viu? Amém. É uma honra ter você aqui conosco. Estamos falando do livro de Jó. E o Edmundo tá falando como que o acusador, né? Não tá falando o diabo, não tá falando o Satanás, não é o nome dele. Está colocando para ele seria um adjetivo, né? O acusador compareceu diante de Deus como se ele estivesse fazendo uma... Como é que você falou? Ele que tá fazendo um jurídico. Isso, ele ele tem uma causa jurídica para estar ali diante de Deus. Então ele quer acusar Deus, de certa forma. Exato. E é muito perigosa, né, essa artimanha de Satanás, né? Ele age, né, de maneira ardilosa, né? Ele é o adversário das nossas almas, ele é o tentador. Então ele sempre vai utilizar de estratégias ardilosas para tentar fazer com que todos os que estão salvos, os que são salvos em Cristo, venham a perecer. Então uma coisa que mexe muito comigo é que ali Satanás, quando ele se apresenta diante do próprio Senhor, assim como eu disse, ele não tinha direito moral para comparecer ali. Peraí, é a reunião dos filhos de Deus. E ele não tem mais esse título. Então, ele comparece para poder convocar como se fosse invocar ali um direito de levar o próprio Deus a um tribunal, para poder julgar a Deus. E por que eu falo isso? Quando Satanás ele chega diante de Deus, ele tinha vindo de rodear a terra e passear por ela. E é interessante que quando Satanás estava passeando pela terra, o mesmo termo no hebraico que é utilizado ali para falar que Satanás estava passeando pela terra, é o termo que fala quando Deus estava passeando pelo jardim. Quando Davi estava passeando por seu palácio. Era como se fosse, eu estou andando pelo meu território para ver se tudo vai bem. Né? Quando Deus passeava pelo jardim, ele estava passeando por um território que lhe pertencia. Quando Davi não foi para a guerra, né, e ele adulterou com Batseba, ele estava passeando pelo palácio, vendo se tudo ia bem. E Satanás estava passeando pela face da terra. E por que eu falo no sentido de que estava passeando como se fosse algo de sua posse? A terra, irmãos, ela não pertence a Satanás. A terra ela é do Senhor, né? O Salmo 24 fala sobre isso, né? A Bíblia deixa bem claro que do Senhor é a terra, é sua plenitude. E no Salmo, eu não me lembro não anotei esse texto, mas eu acho que é no Salmo 104, fala que do Senhor é a terra, 104 ou 115, deixa eu confirmar aqui. Fala que do Senhor é a terra e ele entregou ela aos filhos, ó. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, a terra é do Senhor e ele confiou ela aos filhos dos homens. Porém, quando a gente olha lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, Satanás ele faz uma proposta ousada para Jesus. Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, Satanás ele fala, olha, se você é filho de Deus, né, transforma essa pedra em pão, né, ele vai trazendo ali algumas provocações para Jesus, mas ele fala, olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. Então, se Deus entregou para os filhos dos homens, e Satanás agora ele está falando, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te entregar todos os reinos, quer dizer que de alguma forma aquilo foi entregue a Satanás. E no Evangelho de Lucas fica mais claro isso. Lucas capítulo 4, no verso 6.
Olha o que Satanás fala. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e eu posso dar a quem eu quiser. Meu Deus. Então, beleza, Deus entregou para os homens. Então, de alguma forma, os homens entregaram o governo da terra para Satanás. E onde a gente entende que isso aconteceu? Na queda da humanidade. Quando o homem decidiu se submeter a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então ele tinha a gestão de toda a terra, tanto é que Deus ele criou o homem para isso, para poder governar, para multiplicar e para guardar o jardim. Aí o homem ele não foi firme o suficiente, ele não foi constante o suficiente, não foi fiel o suficiente, temente, santo o suficiente para poder manter aquela fidelidade diante do Senhor, e ele entrega o direito, a posse da terra para Satanás. Então beleza. Aí entendendo essa macrovisão, agora o diabo ele chega diante do próprio Deus e fala, né? Aí Deus ele fala com ele aqui: de onde que você veio? Porque afinal de contas você não tem o direito de participar dessa reunião. Essa reunião é dos filhos de Deus. Aí ele veio: não, eu tenho uma causa justa para poder vir aqui. Eu vim de rodear o meu território, que me foi entregue. Mas tem um detalhe, né? Aí é onde Deus aponta o detalhe muito claro. Ele fala: você veio do território que te foi entregue, né? Mas tem um lá que não se curva diante de você. Uau! Tem um que não se rende, né? E você não aguenta vê-lo. A gente até leu sobre Amã, né, recentemente. A Lorena falou isso e eu achei muito incrível. Que Amã, ele tinha tudo, né? Amã, ele tinha o reconhecimento do rei, ele tinha posses, ele tinha riqueza, mas ele não aguentava que tinha um que não se curvava diante dele. Então, o diabo tinha a posse da terra. Tá, mas a terra é minha, mas tem um que não se curva diante de mim. Tem um que continua se rendendo aos pés do Senhor, continua fiel, continua temente. Aí por que a causa de Satanás, na ótica dele, era justa? Ele falou: ó, tá bom, Deus, você está falando aí, né? O Senhor está falando, a santidade está falando que existe um que não se curva diante de mim, mas é porque você está interferindo. É porque o Senhor está interferindo no livre-arbítrio de Jó. Afinal de contas, você criou uma cerca, um muro, né? Uma sebe em volta dele. E é por isso que ele é fiel. Agora eu tenho certeza que se você permitir que eu toque em todas as coisas da vida dele, nos bens dele, eu creio, eu sei que ele vai blasfemar contra o teu nome. Queria falar rapidamente agora só sobre essa cerca. É muito lindo, né, gente? Deus. Meu Deus, que é muito lindo o próprio diabo reconhecendo: olha, mas o Senhor colocou uma cerca que fala assim, deixa eu só achar aqui. Qual que é o versículo? Você sabe aí? Aqui fala muro, achei, versículo 10, 1:10. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele. O próprio diabo falando assim: não, mas eu não posso atacá-lo, você não me deixa. Tem um muro de proteção ao redor dele. É o que eu sempre falo com as pessoas, assim, para abrir nosso entendimento quanto as trevas, né? E o poder das trevas. Nós somos filhos de Deus. E Cristo Jesus, ele conquistou para nós esse direito de falar pro diabo: eu quero de volta o que é meu, que foi roubado, a parte da herança que era minha e que eu tinha te entregado por causa do meu pecado, tá aqui, ó. Jesus já pagou, riscou a cédula e agora você não tem mais poder na minha casa, na minha vida, na minha família. E aí a gente tá vendo que o próprio diabo tá falando: pois é, teu filho, Jó, que é reto e íntegro, o Senhor colocou um muro de proteção, eu não posso fazer nada na vida dele. E aí eu sempre falo aqui sobre isso, que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder das trevas. Quando o diabo nos toca, aí a gente tem que refletir. Ou a gente deu brecha, e aí é uma questão de arrependimento, voltar, porque o Senhor, gente, é longânimo, muito. Ele é perdoador, rápido para nos perdoar, demorado para se irar, a Bíblia diz. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, abrir uma brecha, eu vou orar, vou clamar por libertação, jejum, oração, o Senhor vai me libertar. Agora, nós vemos que o Senhor também permite, né? Para propósitos eternos, que talvez a gente vai entender só na glória, como Jó poderia estar apontando aqui, aponta para Jesus. Deus também vai permitir. A gente, até nessa sociedade, hoje estava pesquisando sobre isso, ainda tinha esse entendimento, né? Quem está passando por tribulação pecou. Quem tem riqueza está fazendo o que é certo. Hoje a gente entende que não é assim. O Senhor permite aflições. E o próprio Filho de Deus, gente,
foi afligido, se ele passou por dificuldades, nós também vamos ter que aprender a obediência pelas coisas que podemos sofrer, né? Então, mas é muito lindo isso, é um sentimento assim de amor que a gente sente quando você olha e fala: Deus coloca um muro de proteção ao redor dos seus filhos. Amém? Pode continuar. Amém. Eu amo esse texto, gente. É glorioso, né? Saber que o Senhor, ele nos protege. E é muito importante a gente entender isso, que o livre-arbítrio que Deus nos dá não impede que haja uma intervenção divina, porque o milagre é uma intervenção divina. Então, porém, Deus, eu acho glorioso isso. Deus, ele não interviu o tempo todo para que não haja um relaxamento na vida espiritual e não haja uma comodidade, né, um comodismo na vida das pessoas. Ah, não, Deus sempre vai intervir, no final da história tudo vai dar certo, né? A gente tem até aquela fala famosa, né? Se não deu certo, não, no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Mas tem finais que não dão certo, né? Tanto é que, eu não sei se é Provérbios ou Eclesiástico que fala, né, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, é importante que a gente termine bem. Então, existe um caminho que não termina bem, caminhos que são caminhos de morte. Mas no caso aqui de Jó, a aprovação que Deus permite que seja enviada na vida dele é para um propósito muito específico. Então, Deus, ele interviu para que houvesse uma bênção, uma dádiva, um privilégio maior. Mas eu quero agora aqui ser bem sincero. Às vezes a gente olha assim, a gente conta a história de Jó, né, e fala assim, não, né, se Deus tá permitindo, se o inimigo está roubando tudo, lá no final vai dar tudo em dobro. Mas cá entre nós, quem que gostaria de perder os atuais filhos para que lá na frente recebesse filhos em dobro? Porque filho não se substitui. Então é algo muito sério isso que aconteceu com Jó. Foi uma injustiça, né, na ótica, vamos falar assim, na ótica humana, porque nitidamente ele não merecia aquilo, mas Deus constrói uma lição apontando para Cristo, o maior injustiçado de toda a face da terra. Ele pagou pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida em abundância e fôssemos salvos da ira de Deus. Então, quando a gente olha para o sofrimento de Jó, a gente começa a entender, tem circunstâncias em que o justo sofre. E é interessante reforçar mais uma vez isso. Aí alguns teólogos falam, né, que Jó, ele tinha pecados ocultos, mas estavam ocultos então até de Deus. Porque o próprio Deus fala, gente, olha lá, no versículo 8 de Jó 1. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O próprio Deus falou isso. Então, não tem sentido a gente falar, não, Jó, ele temia, era perder as coisas. Não, o próprio Deus falou que ele temia a Deus. Então, a gente precisa parar de encontrar argumentos, né, para determinados sofrimentos. Lá no Evangelho de João, não sei se é no capítulo 9, fala a respeito, conta a história de um cego de nascença. E os discípulos ainda tinham essa cultura de que alguém sofreu é porque é merecido. Aí os discípulos viram para Jesus e falaram: mestre, quem que pecou? Foi ele ou foram os pais? Eles nem deram a opção, né, de não ter pecado, eles deram a opção de quem pecou. Aí Jesus fala: nem ele nem os pais, mas essa enfermidade ela veio para que se manifestasse a glória de Deus. Aleluia. Então tem enfermidades na nossa vida que são provações, mas tem tribulações que a gente passa que são resultados, são consequências de atitudes nossas, né? Então, às vezes, Deus ele abençoa, eu falo muito isso lá na igreja, Deus ele abençoa o segundo casamento, ele derrama graça, sim, ele derrama favor, mas normalmente quem está se envolvendo em um segundo matrimônio tem todo um contexto da sua vida do primeiro relacionamento, às vezes tem filhos, e filhos de pais separados sofrem as consequências da separação. Então, um segundo relacionamento ele é muito mais delicado do que um primeiro, porque existe todo um âmbito familiar ali, que é o reflexo da consequência das nossas escolhas, de ter rompido uma aliança, que vão seguir-nos a nossa vida toda. Né? Deus abençoa nossas finanças? Sim, mas nós temos que ser responsáveis, assumir a nossa responsabilidade. Né? Existe uma parte que nos cabe. Então, ali, Deus ele permite que provações viessem sobre a vida de Jó, né? E a Bíblia deixa bem claro que Satanás ele instiga o próprio Deus,
porque ele está chegando, é difícil falar isso, né, que Satanás colocou Deus contra a parede, mas a intenção de Satanás era essa, falou, ó, você não está permitindo que eu toque na vida dele. Então Satanás ele coloca o próprio Deus assentado no banco do réu, Satanás faz a função de promotor, né, o advogado ali de acusação, e Jó é apenas um instrumento de defesa de Deus. Deus fala, não, peraí, eu posso estar até assentado aqui no banco de réu, segundo a sua acusação, mas eu tenho como é que eu posso falar? Eu tenho uma prova a apresentar. Viste o meu servo Jó? Então eu permito que você toque nele. Aí quando Satanás vem tocar, ele já pega pesado no primeiro ato. Porque a Bíblia fala que Jó tinha todas essas riquezas. Também, né? Deus estabelece um limite, né? Ele fala, ó, não toque, né, apenas na vida dele, né? Não toque na carne dele. E Satanás, tudo que Deus permitiu, Satanás vai lá e toca. E às vezes, é importante a gente, já abrindo parênteses aqui, a gente já entender isso. O inimigo, ele age de acordo ainda com uma permissão de Deus. Né? Ele ainda é sujeito aos limites que Deus estabelece para ele. Então vai chegar um momento em que o próprio Senhor, né, fará com que Satanás fique preso, porque ele permite que ele esteja ainda solto por um propósito, por uma determinação divina. Às vezes a gente fala, né, que essa guerra entre o céu e o inferno, essa guerra entre luz e trevas, é uma guerra, uma batalha intensa sendo travada. Não. Deus ele não está usando o poder dele, porque Deus, num piscar de olho, num estalar de dedos, ele fulmina todo mundo maligno, mas ele vai permitindo para que tudo corra conforme o plano que ele elaborou, para que nós pudéssemos escolhê-lo e não fôssemos obrigados a adorá-lo, né? Então ali, Jó, ele tem todos os seus bens, amor, tomados ali, roubados. Você falando assim do diabo, eu pensando, Jesus vai falar, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? Deus, ele é tão gracioso, é tão misericordioso, mas o diabo, aquilo que ele tem, né? O recurso que ele tem, ele vai tocar, ele, assim, não, eu vou deixar pelo menos os filhos, né? Porque não, o que ele pode fazer, e eu digo isso pra gente ter esse temor, pra gente poder cuidar do nosso coração, né? Que é de onde sai, né? Jesus vai falar de onde é a saída da vida, né? Aonde saem também toda sorte de impureza. A gente tem que cuidar, porque uma vez que a gente deixa ele entrar, de pouquinho em pouquinho, quando ele entra, ele não brinca em serviço, ele realmente entra para destruir tudo que ele, até o limite daquilo que ele tem a possibilidade de alcançar, ele vai alcançar. Então ele é um inimigo que já está vencido, mas que nós não podemos deixar de vigiar, deixar de nos preparar, deixar de estar atentos, né? Verdade. Pode continuar. Tá. Amém. Então ali, o diabo toca em tudo que Jó tinha, né? A palavra de Deus fala que vieram alguns exércitos inimigos, né? Sabeus, os caldeus, veio fogo do céu, um vendaval e levou tudo que Jó tinha. E é nítido que isso aconteceu no intervalo de instantes, né? Um intervalo, vamos falar no máximo, de horas. Porque a palavra de Deus fala que enquanto um falava, chegou o outro, deu notícia, Jó, veio o exército dos sabeus e acabaram com todo o seu rebanho. Jó, veio o fogo do céu e consumiu todos os seus animais, todos os escravos, só eu restei. Jó, veio um vendaval e acabou destruiu a casa onde todos os seus filhos estavam reunidos, banqueteando ali, e tudo acabou e só eu sobrei. Então, vamos falar assim, de tudo que Jó tinha, sobrou 3 escravos, né? Os 3 que vieram para dar a notícia. Né? Mas, de fato, nós precisamos só de 3, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Então, ali, esses 3 vêm e trazem essa informação, e Jó, ele rasga suas vestes, ele se veste ali de vestes de humilhação, e ele declara, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Tudo foi o Senhor quem me deu, então o Senhor tem o direito de tirar tudo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, e Jó não blasfemou. Gente, isso aí foi uma humilhação para Satanás. Meu Deus. Porque era uma cartada que Satanás tinha certeza que Jó cairia. Aí até mesmo, né, a gente está com o horário apertado, é 12h40, até mesmo quando Satanás vem para um segundo encontro, né, com os filhos de Deus, mais uma vez o próprio Senhor fala, olha, viste o meu servo Jó, homem reto, homem temente, homem íntegro, né? Você viu? E você tocou em tudo que ele tinha, e mesmo assim ele não blasfemou.
Glória a Deus. Aí Satanás ele fala, não, carne por carne, né? Todos os homens não se importam em perder tudo, contanto que eles tenham a sua vida. Permita que eu toque na carne dele, que eu cause feridas, que eu cause chagas mortais. Então, com certeza, ele vai blasfemar contra o Senhor. E Deus permitiu. É da mesma forma que a gente vê isso acontecendo em Cristo Jesus. Quando Jesus estava ali no Monte Getsemane, orando ali, né, ao Senhor, declarando ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, até mesmo Isaías fala que Deus agradou de moê-lo, né, agradou a Deus moê-lo. Não porque Deus tinha alegria, satisfação em ver Cristo sendo ali humilhado, em ver o seu filho sendo ali esbofeteado, sendo traspassado, sendo chicoteado, não. Mas porque aquele sacrifício, aquele sofrimento traria justiça para a humanidade. O sofrimento de um injusto traria justiça sendo aplicado em toda a humanidade. Glória a Deus. Então o sofrimento de Jó traria uma lição para todos nós. Então Deus permite que Satanás toque na carne de Jó. E é interessante que até mesmo no domingo, quando a gente estudou um pouquinho sobre isso, uma irmã perguntou, né? Falou, pastor, mas no caso, a esposa de Jó, ela também sofreu, ela também foi ferida, né? Porque pela ótica espiritual é uma só carne, né? Sim. Mas ao que dá a entender, não houve impacto na vida da esposa, né? Somente Jó sofreu a lamúria. Talvez porque Jó era a única prova que Deus havia apresentado, né? Era aquele que estava sendo o objeto ali de escrutínio, ali, objeto de observação do próprio Satanás. Então, houve um foco na vida de Jó, aí Satanás toca na vida dele, de maneira que saíram chagas por todo o corpo, e ele derramava cinzas sobre a cabeça, e até mesmo não apenas por sinal de humilhação, mas porque a cinza ela tinha uma capacidade de refrigério. Ela deixava as feridas, talvez, com menos ardor, né? Ela aliviava aquelas dores da ferida, então ele ficava mergulhado nas cinzas e tinha um caco de telha para poder se coçar. Meu Deus. Aí é nesse momento que, assim, eu fico imaginando, irmãos, talvez o próprio Jó, por algum momento, se questionando, Senhor, eu devo ter errado em alguma coisa, né? Algo de fato eu fiz. E a própria mulher de Jó, que o conhecia intimamente, ela fala com ele aqui, amaldiçoa seu Deus e morre. E até interessante que esse termo, no hebraico, no original, não está escrito amaldiçoa o seu Deus e morre, e sim abençoa o seu Deus e morre. Por isso que Jó é difícil de se interpretar, porque ela utiliza uma ironia, de uma figura de linguagem ali, ela utiliza da ironia que abençoa o seu Deus e morre. Porque não foi ele que te fez tudo isso? Então abençoa ele e morre. Então ela está sendo irônica. Né? Aí ele deixa bem claro para ela, não, como fala uma louca mulher. Tem uma versão que fala sua doida. Sua doida. Como fala deve ser na doida. NTLH, né? Ou nessa aí. Não, essa que fala insensata. Insensata. Então, assim, você está sendo insensata. Eu não blasfemarei contra o meu Deus. Mas, ao mesmo tempo que ele não blasfema contra o Senhor, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele fala, maldito seja o dia que uma mulher declarou, eis aí um varão, nasceu um varão. E ele fala que esse dia seja apagado da face da terra, que esse dia seja transformado em trevas, porque ele estava indignado com a sua circunstância, mas nunca contra Deus. Ele não estava indignado contra o Senhor. Aí, acaba que no capítulo 3 é onde vai começar a introduzir o miolo, né, de toda essa história. E até uma coisa que eu não comentei no início, que é o fato de Jó ser muito difícil de ser compreendido, que ele começa como prosa, né? A linguagem utilizada ali é uma linguagem de prosa, né? O gênero literário é prosa, o miolo dele é poesia e o término volta a ser prosa, volta a ser um diálogo entre ele e Deus. Então, a partir do capítulo 3, entra uma linguagem poética, muito poética. Jó começa a usar figuras de linguagem, começa a usar hipérboles, começa a usar ilustrações para poder mostrar sua indignação. Chegam ali os 3 amigos de Jó, né, e diante deles, Jó começa a apresentar a sua defesa. E uma coisa sobre esses 3 amigos que é muito importante a gente colocar, porque às vezes a gente os trata como amigos da onça. Como até mesmo existe esse termo, né, no popular, amigo de Jó. Como amigos que não são, de fato, bons amigos. Mas é importante a gente entender. Esses 3 homens, né, que eu acho que era
Bildade, Zofar e Elifaz. Ele faz. Ele faz, né? Então, esses 3 homens eram amigos sinceros de Jó. Porque a Bíblia fala que eles deixaram, muito provavelmente, gente, deixaram seus negócios. Porque, pela lógica natural, um homem rico tinha amigos ricos também. Homens de muitas propriedades. E a Bíblia fala que eles deixaram as suas coisas, deixaram os seus afazeres para poder ficar com Jó no lixão. Para poder ficar com Jó na miséria. Para poder ficar com Jó se coçando ali com um caco de telha. E a palavra de Deus fala que por 7 dias eles ficaram com Jó e sequer pronunciaram uma palavra. Eu até li sobre isso, falando no sentido do luto, que às vezes, para ajudar uma pessoa em luto, o melhor que a gente pode fazer é estar presente em silêncio. Verdade. Achei interessante isso também, trazendo para a prática, né? Não, eu queria comentar rapidamente, para você continuar, só essa... Porque eu vi Jesus quando você falou, sabe? Jó vai falar, eu saí nu do ventre da minha mãe. E eu voltei, e né, terminei nu também, né? Voltarei nu. E o Senhor Jesus, Deus permitiu, né, que ele viesse, né, através de Maria, e ele nasceu também nu como nós, como homem, né? Porque nós sabemos que Jesus é Deus, mas ele recebeu uma natureza, ele recebeu um corpo. E aí ele nasceu do ventre de Maria, nu, e nós sabemos também que ele se entregou ali, né, na cruz também, nu, tomando, né, toda a minha vergonha, a sua vergonha, e sendo despojado ali por um momento, né, que essa palavra despojado eu estava pesquisando, que significa nu, pelo meu e pelo seu pecado. Então, da mesma forma como o Jó está falando assim, saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. Então, aponta para Jesus, né? Eu achei isso muito lindo. Gente, que lindo. Eu acho outra coisa muito linda é ele falar assim, olha, se nós aceitamos aquilo que é bom de Deus, por que não aceitamos o que é mal? Às vezes nós temos um relacionamento com Deus que a gente quer viver nessa cerquinha, né? Que eu acabei de dizer, que Ele nos cerca. Mas às vezes também a gente fala assim, se o Senhor quiser me usar para ser uma prova, como o Jó é uma prova, se o Senhor quiser me usar para ser alguém que vai comprovar a fidelidade, se o Senhor quiser me usar para alcançar o perdido, independente de se eu estiver no meu lugar de zona de conforto ou não, eis-me aqui. Porque se eu aceito o bem de Deus, que é a vida, que é a provisão, que é a família, por que também não aceitar a prova, o dia mau? A gente precisa se lembrar disso no dia mau. Porque o dia mau vem, infelizmente, enquanto nós estivermos, né, nesse tempo aqui que ainda não se manifestou verdadeiramente o reino de Deus sobre toda a face da terra, vai vir dias maus. E aí, nesse dia, a gente não pode abalar a nossa fé. A gente tem que pensar, se eu aceitei o dia bom, esses dias mesmo José tava malzinho, né, gripado, tossindo. Eu falei, gente, aí bateu aquela sensação, não dormi nada à noite e tal. Falei, gente, são noites raras. O Senhor me dá uma quantidade exorbitante de noites boas. Por que não agradecer que, graças a Deus, foi uma noite mal? Uma ou 2 noites mais difíceis. Então, isso gera em nós uma maturidade espiritual, né? Mas hoje o dia é seu. Vai, fala. Não. E quando a gente olha para o personagem Jó, eu não sei se você chegou a citar a possível tradução do nome dele, você não citou não, né? Não. A possível uma das traduções do nome de Jó, e eu falo assim, uma das traduções, irmãos, com muita delicadeza aqui, com muita sensibilidade, porque os nomes do Antigo Testamento, eles têm possíveis significados. Alguns têm significados muito claros, mas outros têm possíveis significados porque, por exemplo, Jó, o nome dele não vem de uma cultura do judaísmo. Como ele é anterior a Moisés, a questão do significado dele pode ser de uma origem babilônica, da Mesopotâmia. Então, existe uma diversidade de variações, né, de significados dos nomes. Mas, na Bíblia Strong, o significado de Jó é odiado. Mas uma das possíveis interpretações para o significado do nome de Jó é abandonado por Deus. Ou Deus me abandonou. Aí eu me lembro, né, da passagem de Cristo lá na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, o significado do próprio nome de Jó aponta para a obra redentora de Cristo. E o tempo todo, à medida que os irmãos forem avançando nessa leitura do livro de Jó, vocês vão percebendo. Jó, ele chega a falar, não, quem me dera se houvesse um mediador entre mim e Deus para poder apresentar minha causa diante do Senhor.
ele fala, né, eu sei que por fim o meu Redentor, né, se levantará sobre a terra em meu favor e advogará em meu favor. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então tudo isso aponta para Cristo, porque só conseguimos enxergar o próprio Deus através de Jesus, na face de Cristo. Amém. Então, toda a construção do livro de Jó é um resumo de toda a teologia, daquilo que Deus construiu e fez através de Cristo. Então, o justo sofre? Sim, mas por um propósito, por uma causa, por um objetivo. E Jó, ele se alegra no fim da jornada dele, a gente vai chegar lá, vai entender isso. Mas falando um pouco agora desse capítulo 2 e 3, né, que a gente está neles, uma coisa que eu acho que é importante a gente meditar. Porque quando a gente olha para a história de Jó e está passando, está vivendo aquilo que Jó viveu, a gente se coloca na pessoa de Jó. Fala, não, eu estou sofrendo, mas Jó também sofreu, Jó também era justo, Jó também era reto, então faz sentido sofrer. Mas normalmente, quando o nosso semelhante passa pelo sofrimento de Jó, a gente se porta como os 3 amigos. É verdade. E eu falei, são bons amigos, mas ainda até mesmo um bom amigo, ele tende a jogar na cara do seu companheiro, do seu amigo ali, né? e falar, não, que Jó, assume, cara. Assume, você é pecador. Não, você deve estar cheio de pecado aí, porque teologicamente falando, não faz sentido que Deus age assim. E a gente fica tentando adivinhar, entender, sondar o próprio Deus. Deus, ele não está morto, né, estirado em uma mesa para que possa ser ali, como é que fala? Estudado, não, quando você para a gente poder fazer a autópsia e conhecê-lo totalmente. E ele não está do nosso lado para que a gente possa alcançá-lo e compreender a mente do Senhor. Então a gente conhece do Senhor de maneira limitada. Ou seja, não existe especialista, não existe doutorado em teologia no aspecto de que você, PhD, né, você conhece tudo de Deus. Todos nós estamos conhecendo, né, assim como Paulo fala lá em Atos 17, né, ainda que tateando a gente possa encontrá-lo, a gente vai tentando entender o agir de Deus. E quando Jó passa por esse sofrimento, às vezes, quando a gente tem conhecidos à nossa volta, passando por essas circunstâncias, a gente assume essa postura. Não, está sofrendo porque aprontou, está sofrendo, é consequência, está sofrendo porque fez por merecer. E às vezes não é essa postura que Deus quer que nós assumamos. Às vezes o Senhor quer que a gente assuma uma postura de misericórdia, que a graça dele opere através de nós. Que o favor dele opere através de nós, tá? Você está sofrendo, independente do que aconteceu, que eu estou aqui contigo. Eu estou aqui para viver. Eu não sei como resolver essa situação, por quê? Os amigos de Jó, eles não queriam interferir. Pensa comigo, Jó perdeu tudo. Se ele tinha amigos ricos, pela lógica natural, era só os amigos entregarem os seus bens, Jó restitui, volta a viver bem, lida ali só com a enfermidade, mas pelo menos tem um certo conforto. Mas os amigos não ofertaram nada na vida dele. Porque o que eles entenderam ali? Deus está tratando com ele. Quem sou eu para pôr o dedo onde Deus está tratando? Então eles não operaram. Tanto é que no capítulo 42 de Jó fala que os parentes de Jó trouxeram-lhe bens de maneira que ele ficou mais rico do que em seu primeiro estado. Porque o pessoal entendeu, não, então o fim dessa provação, né, já chegou. Então agora nós podemos ajudar o nosso parente Jó. Nossa. Então ali os amigos, eles não queriam interferir naquilo que Deus estava fazendo. Mas ainda assim continuaram próximos. E quantas vezes Deus de fato tem trabalhado na vida de pessoas, tem operado, tem amadurecido algumas pessoas, mas além de não estender a nossa mão, a gente ainda vira as costas, a gente ainda fala mal. Então é importante a gente entender isso. O justo sofre, mas não quer dizer que a gente assuma a postura de juiz. Nós precisamos ali ser conselheiros, ser companheiros, auxiliar os nossos amigos em momentos de dor. É verdade. Nós passamos por isso, né? Uma época que nós passamos por 3 roubos, né? Tinham roubado a serralheria onde ele trabalhava na época e algumas ferramentas. Depois roubaram a construção da nossa casa, pegaram ferramentas também que estavam lá. E aí quando a gente mudou para nossa casa, roubaram também. E aí eu escutei isso, falei, não, mas com certeza tem alguma coisa que você está fazendo. Pensa aí, ora, pede a Deus para te revelar, porque o que está acontecendo na sua vida é consequência de pecado. E assim, eu estava na maior fase, assim,
Até aquela época, eu nunca tinha buscado tanto a Deus numa fase quanto aquela época. Eu lembro que, sabe, um amor, assim, um amor, um primeiro amor, que eu falo primeiro, mas que é o que a gente tem que ter hoje também, né? Uma busca a Deus intensa. E aí escutar aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei chateada. Falei, Deus, não é possível. Sabe, porque veio até de uma pessoa, assim, que era relevante pra mim o que ela falava. Então, quando a pessoa falou assim, olha, analisa bem, que com certeza tem algum pecado aí que você tem que confessar, eu fiquei chateada. Eu falei, não é possível, Deus, eu sei que a gente erra, né? Eu não tô falando, nossa, eu era perfeita naquela época como sou agora. Não, nós somos falhos, mas a gente falha. O Espírito Santo já, né, e a gente tem o Espírito Santo, ele já nos confronta ali, a gente vê que ele se entristeceu, se arrepende. Eu não tinha um pecado pra falar assim, isso aqui é um pecado e tá gerando consequência. E aí depois a gente viu o Senhor restituir, né, assim como Jó, assim, porque depois de tantas perdas, o Senhor restituiu aquilo, né, os irmãos juntaram e construíram um muro pra nós, que hoje seria 3 vezes mais tudo que nós tínhamos perdido naquele roubo. Mas na época foi difícil ouvir isso, sabe? Que nós não sejamos esse tipo de pessoa que aponta. Às vezes o que a pessoa está passando é exatamente por causa do pecado delas, mas a Bíblia diz que nem Jesus veio para condenar o mundo, né, mas para morrer por ele. A André ministrou isso aqui, uma mensagem assim, impactante sobre o amor de Deus pela humanidade. Se nem o Senhor condenou, mas veio e morreu pelo pecado destes, né, que se arrependerem, o Senhor vai estar de braços abertos para salvá-los, que dirá nós também. Né? Com a medida que a gente medir, nós também vamos ser medidos, então vamos medir com misericórdia. Amém. Acho que assim, dos 3 primeiros capítulos, eu acho que deu pra gente aprender um pouquinho, né, nessa tarde. Você vai voltar então? Oi? Você vai voltar? Não nos sei. Outros lives? Vamos ver, né? Podia, né, gente? Uma coisa que só para poder trazer mais base para aquilo que eu comentei, que quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles entregaram o direito de posse da terra, né, para Satanás. Tem alguns textos que nos trazem base para isso, vários, né, inclusive. Quando a gente vê lá no Evangelho de João, no capítulo 8, lá no verso 32, né, fala, né, conhecereis a verdade vos libertará. Aí os que estavam em volta de Jesus falaram para ele, não, mas espera aí, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, nunca fomos prisioneiros de ninguém. Aí Jesus fala, olha, aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram escravos de Satanás no aspecto de que Satanás os venceu. Então ele tornou-se o todo-poderoso, não quero falar esse termo não, ele tornou-se o que tinha o direito de usufruto dessa terra diante da queda da humanidade. E quando a gente vê lá, eu vou tentar lembrar aqui o versículo, Apocalipse. Aqui. Ele gosta de pegar tudo da cabeça, eu já vou direto no Google. Apocalipse 11 fala que vai chegar um momento que a terra vai ser devolvida para o Senhor, o seu Cristo. Apocalipse 11, 14. Tem que pesquisar ali, não vou lembrar não. Deixa eu pesquisar aqui. Fala que chegará um momento em que a terra será devolvida para o Senhor, o seu Cristo. Pesquisei. 21. Para o Senhor e Para o seu Cristo. O seu Cristo. Tem que lembrar. Não achei, não. Mas depois eu pesquiso. Apocalipse 11, 15. 11, 15. Isso, esse mesmo. Então eu estava no 11, 14. Ó, Apocalipse 11, 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Uau. Então, Cristo, ainda que o próprio Deus seja dono de toda a terra, Cristo ainda adquiriu esse direito quando morreu na cruz, quando venceu o pecado. A terra estava, né, o mundo jaz no maligno, a terra estava afundada em densas trevas. Então ali o Senhor conquistou esse direito novamente, arrancou isso das mãos de Satanás, né, e vai chegar um momento, irmãos, que o governo de justiça tão aguardado vai acontecer. E o Rodrigo Silva, recentemente eu vi ele falando uma frase que
que eu memorizei ela, que me marcou, sabe? Ele fala o seguinte, todo sofrimento nessa terra é passageiro. Então, isso deve nos aliviar. Saber que todo sofrimento é passageiro. E toda alegria é apenas uma degustação da verdadeira alegria que a gente vai desfrutar na plenitude dos tempos, na plenitude da eternidade, na presença do Senhor. Então, quando vier o governo do Rei, do Cristo, sobre essa terra, aí nós podemos esperar um governo de justiça. Amém. Até lá, a injustiça em determinadas circunstâncias vai operar, porque esse mundo ele é governado por um sistema corrupto, por um sistema caído. Nós sofreremos injustiças, nós sofreremos perseguições, e isso faz parte da vida cristã. Mas quando vier o reino do Messias, nós com ele reinaremos e teremos uma vida de paz, de bonança, de satisfação plena no Senhor. Amém. A Deia pediu para repetir o versículo. Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15. É no sétimo anjo, né? A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. A Deia também fez uns comentários aqui, deixa eu só falar. Tenho dito isso muitas vezes, queremos ser juiz, até mesmo de quem vai ser salvo. É verdade, meu Deus, que nos ajuda, Senhor. Durante o livro de Jó, o Senhor pode estar trazendo ensinamento, pastor. Você fala aqui na live, ótimo, eu amei, que eu tô aprendendo demais. Estou anotando a frase, amém. Quer complementar? Não, fechou. Não? Fechou? Então esses foram os 3 capítulos, eu vou tentar convencê-lo para ele vir mais vezes, tá? Esse livro é um livro de extrema, gente, é uma profundidade, assim, ainda que na Bíblia toda, assim, né? Ainda que nós passássemos toda uma vida lendo e estudando, nós jamais chegaríamos, assim, nós nem sairíamos, acredito eu, ali da superfície de tudo que Deus entregou ali para nós, né? Então, que bom estar aqui, que prazer estar aqui falando da palavra, ouvindo da palavra também. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. Quero agradecer a todos, a todas que ficaram até o final, a Chiquinha. Obrigada, querida Dona Piedade também, a Vanilda e a Deia. Deus abençoe vocês. Quero mandar um beijo para Dona Leni, que todos os dias assiste. Um beijo para ela também, tá bom? Amém. Beijo, Dona Leni, que Jesus abençoe a senhora grandemente. Mamãe também, que Deus abençoe. Se você achou que foi edificante também, sentiu no coração de compartilhar com alguém, compartilhe essa live. Vamos ser boca de Deus. Eu não tenho costume de pedir as pessoas para compartilhar, mas Deus me cobrou, porque às vezes a gente influencia as pessoas a fazer tantas coisas e as pessoas compartilham tanta coisa que não presta. Verdade. Então, por que não edificar as pessoas, né? Compartilhando um conteúdo bíblico. Então, se você sentir no coração, faça isso também, tá bom? Obrigada a todos que ficaram até o final. Que Deus abençoe vocês. Amanhã não, né? Segunda-feira eu volto. Se assim Jesus permitir, não deixem de ler a Bíblia. Jó, tem umas questões meio difíceis, mas antes de ler, peça a Deus para te revelar. Peça a Deus, porque Ele revela o profundo, o escondido. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Amém? Obrigada a todos. Amém. Deus abençoe vocês. E até amanhã, e até segunda, se assim Jesus permitir. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana para todos nós. Amém? Com Deus, gente.